amigos, possam os bons amigos espirituais nos ampararem a todos para o trabalho da noite. Faz bastante tempo eu terminei uma palestra numa instituição espírita e uma senhora me procurou e fez a seguinte pergunta: como entender o esporte à luz do espiritismo? Eu fiquei muito surpreso com a pergunta, que não esperava acontecesse no meio espírita. Achei naquele momento até uma impropriedade, mas não poderíamos deixar a digna dama sem uma resposta. Toda pergunta merece uma resposta. Eu lembrei uma experiência do Chico. A vida do Chico foi assim, um manancial de experiências muito interessantes. Quem aqui não conheceu o Chico não faz ideia. O Chico era assim, aquele doce de pessoa humana, sempre atencioso, chamava todo mundo pelo nome, as pessoas ficavam surpresas, chegavam lá, nunca ali estiveram, e o Chico chamava a pessoa pelo nome. E às vezes citava os familiares que estavam presentes, com detalhes que surpreendiam até as pessoas que estavam sendo entrevistadas. Mas o Chico nos contou uma história muito interessante a respeito de esporte. O Chico era o marmitão da família. Ele levantava, ainda estava escuro. Paz, meus amigos. Às vezes ele terminava de psicografar, porque o Chico, só livros foram quase 500. Já pensaram escrever 500 livros, o trabalho que dá? Então logo cedo o Chico fazia sua higiene, punha a mesa, trocava de roupa para ir para o trabalho, punha a mesa do café, e ele tinha um bule desse tamanho, assim, uns 3 litros de ágate verde, assim, meio cacarecado, que ele fazia o café da manhã. E na casa do Chico de manhã se tomava café preto. E enquanto ele tomava o seu café, deixava o bule assim, perto do braseiro, que o fogão era de lenha, né? Dias de luxo tinha carvão, mas normalmente era lenha. Ele ficava ali, aí ele saía para o jarro, clareava o dia, ele saía para o trabalho. E ele passava em frente a um bilhar, Alegria das Bolinhas, o nome do bilhar. E lá ia ele para o trabalho. Voltava na hora do almoço, porque o Chico tinha que fazer uma opção de coisas em casa na hora do almoço, e estava o pessoal lá jogando bolinha, jogando bilhar. Ele fazia um monte de coisa, almoçando, e saía apressado. O Chico estava sempre apressado, e o pessoal estava lá no bilhar jogando. Ele voltava à noite e estava lá o pessoal jogando. E ele tomava banho, fazia uma refeição frugalíssima e ligeira para ir para o centro para trabalhar da noite. E quando chegava em casa, que ia fazer as psicografias dos livros. Então, o Chico foi um trabalhador, assim, o operário padrão do Cristo, a tirar o chapéu. Aí um dia o Chico vem chegando para ir para a sessão, passa no bilhar e está a mesma turminha lá jogando bilhar. Aí ele se aborrecendo. Puxa vida, eu não tenho tempo de tomar uma refeição direito, e esse pessoal passa o dia inteiro, todos os dias, jogando bilhar. Aí quem aparece? O Emmanuel. Chico, que é isso, Chico? Você, um cristão, emitindo pensamentos litigiosos, conflitantes,
para os seus irmãos que estão ali na sua função. Mas como? Eu não tenho tempo de comer, eles têm tempo para jogar bilhar o dia inteiro. Aí eu mando, Chico, esses são irmãos nossos, que é preferível que eles estejam aqui jogando bilhar, do que eles estejam no mundo fazendo coisas piores. Então, dos males, o menor. Tirá-los daí, Chico, o que vai acontecer? Aí o Chico pensou, como sempre, né? Pediu desculpas ao Emmanuel, botou a viola no saco e foi fazer o seu trabalho. Então ficou uma grande lição, que é só a gente pensar um pouquinho, não muito. Há uma segunda experiência do Chico, dentro do assunto, que eu gostaria de comentar. Uma certa feita, apareceu no Centro Espírita Luiz Gonzaga, um cavalheiro, que fez uma pergunta ao Emmanuel, que era feito por escrito. E o Emmanuel é um espírito muito culto. Não há nenhum homem na Terra com a cultura do Emmanuel. Porque lá há 2000 anos, Emmanuel já era um intelectual. Agora, a gente vai a uma universidade, estuda 5 anos, saímos de lá garbosos. Com quem o senhor pensa que está falando? Eu sou o doutor fulano de tal. Agora vocês imaginem, espíritos estudam milênios. Qual a cultura desses irmãos nossos? E uma coisa que nós não conseguimos nem conceber. Aí o Emmanuel deu uma resposta naquela intelectualidade do Emmanuel que todos nós conhecemos através dos livros editados por ele, escritos por ele, perdão. Então ele deu uma resposta muito filosófica, muito técnica, e o cavalheiro não entendeu absolutamente nada e voltou a carta. Mas eu só queria saber se eu devo ou se eu não devo fumar. Aí o Emmanuel deu aquela resposta, é o que se diz curto e grosso. Meu irmão, entre fumar e não fumar, é preferível não fumar. Mas se você vai deixar de fumar, fazer uma coisa pior, continue fumando. Resposta fenomenal. Então, meus amigos, o nosso mundo é assim. Nós vivemos no mundo das opções, das escolhas. Então, nós escolhemos nossos caminhos. Não pode ser diferente. Por que razão? Porque senão tiraria o nosso livre-arbítrio. E era o que o irmãozinho lá consulente queria, que o espírito decidisse por ele. Não, você deixa de fumar. É o que os espíritos esclarecidos nunca fazem. Eles nos aconselham, exemplificam, mas deixam a decisão por nós mesmos, para nós assumirmos a responsabilidade. Se nós fizermos uma bela opção, o mérito é nosso. Se errarmos, vamos repetir a lição quantas vezes necessárias até a nossa emancipação. Então veja só, amigos, eu gostaria de fazer um pequeno parênteses dentro do assunto. O que esperar do cidadão terreno, que, em não sendo uma má pessoa, mas que não tem nenhuma vocação para assumir a sua espiritualização, a sua emancipação espiritual? Ele ainda está insensível àquilo, mas não é uma pessoa. Então não é melhor que ele fique lá torcendo pelo seu esporte preferido, seja ele qual for. Vejam só, amigos, olhando assim as páginas da história, nós vemos que houve uma mudança entre os povos, e eu não temo dizer que o esporte deu a sua contribuição, não foi a causa, mas deu a sua parcela de contribuição. Não é bem melhor alguém praticar um esporte, torcer pelo seu time,
do que aquilo que acontecia com as nações, especialmente as nações europeias, que eram pequenos estados, menor do que o estado brasileiro, que um fazia confronto com o outro. Meus amigos, era uma lástima. Depois de uma guerra entre dois estadinhos daquele, eles ficavam falidos, perdiam muitos jovens nas réfragas bélicas, um custo, um dispêndio terrível. Então aquele país esperava 10, 20, 30 anos para se recuperar, surgiu uma nova juventude, uma nova economia para eles fazer outra guerra. Era assim, naqueles feudos, daquele obscurantismo que empesteava a Europa no passado. Então o que aconteceu? O esporte deu a sua contribuição. Não é melhor as nações participarem de uma Olimpíada, de uma Copa do Mundo de futebol, nação contra nação, mas no esporte. Antes, nas guerras, era muito pior, era metralha, bomba, canhão, espada e tudo mais. Então houve um progresso no nosso planeta, graças a, principalmente, o Evangelho do Cristo, ao trabalho das falanges espirituais. E o esporte deu a sua pequena parcela de contribuição. Algumas pessoas dizem assim, mas no esporte também há violência. Por quê? Porque o cidadão humano, o cidadão terreno, ele ainda não conseguiu se descartar do espírito selvagem que ele traz do passado. Aquele conceito de taba está ainda arraigado no ser humano. É por isso que há violência. É a violência no campo entre os atletas e a violência entre os torcedores nas arquibancadas. Mas não é o esporte que traz essa violência. Eu diria o seguinte: esse problema da violência no esporte, a gente pode dividir em dois grupos. Primeiro, são aquelas violências, dois exemplos práticos: o motociclismo e o automobilismo. Eu nunca vi uma corrida de motocicleta que deixasse de alguns pilotos estatelarem no chão. A moto vira e eles saem raspando assim pelo chão. É que eles usam por baixo uma vestimenta protetora. Nos pontos críticos há lâminas metálicas de proteção e vão parar lá no gramado. Alguns saem andando, meio capengando, e outros são recolhidos pelo socorro, pelas ambulâncias. O automobilismo é pior ainda. Vocês já imaginaram um carro bater numa mureta a quase 400 km por hora? Os danos são enormes. Não raro, danos letais. Aí para a corrida, incêndio e tal. Agora, vejam só, amigos, o motociclismo e o automobilismo, a violência não é inerente ao esporte. É uma violência acidental. Mas existe um outro segmento esportivo, tido como esportivo, em que sobem ao ringue os nossos espadaúdos desse tamanho, 100 e tantos quilos de músculo, e passam a se esmurrar, cujo objetivo é nocautear o adversário, deixá-lo em estado comatoso, às vezes com sequelas irreversíveis. Eu lembro daquele, vocês não eram nascidos, o Cassius Clay, que depois se converteu ao islamismo e tomou o nome de Muhammad Ali. Era um cavalheiro desse tamanho assim. Se você
tocasse o dedo, é mesmo numa parede assim, né? Nenhum de nós subiria naquele ringue para não sair de lá para o cemitério, para o necrotério. Naturalmente para doação de córnea, de rins, coração, o que ainda ficasse inteiro, né? Ali sim, a violência é do esporte. E os terapeutas, principalmente a classe médica, costuma se manifestar contra essas práticas pseudo-esportivas, porque o nosso querido Muhammad Ali hoje é um hemiplégico. Ele parece um bobalhão. De tantas pancadas na cabeça, ele teve o descolamento da massa cerebral e adquiriu, ficou com sequelas irreversíveis. Hoje ele saiu de cena. É um homem muito rico, mas que vive numa cama, numa situação lamentável. Então, amigos, há algumas práticas tidas como esportivas que a gente fica assim perplexo. Eu vou lá longe na colonização americana. Quando começou a colonização americana, os búfalos nas planícies americanas era uma coisa, eles não tinham predadores e alimento farto. Então o que eles faziam eram procriar assim de maneira impressionante. Aí logo aquele espírito mercantilista do americano, eles organizaram certas atividades chamadas à época de esportivas. Então equipavam um trem, ali tinha tudo, jantares, bebida, música, tudo de bom. E o trem ia correndo pelas Campinas e os esportistas, entre aspas, pela janela atiravam nos búfalos, para matar os búfalos. Tinha até uma expressãozinha, como nessa época eu era muito criança, não lembro, talvez você lembre, os amigos lembrem melhor que eu, tá? Então é uma coisa assim, meu Deus do céu, como entender? Mas não vou longe não, falamos lá das planícies americanas, aqui na Cantareira, eu passei uma vez e vi lá uma parte há muitos anos, o Clube do Tiro ao Pombo, aqui na nossa Cantareira. Então aos domingos se reuniam lá uns esportistas com rifles, né? E chegavam aqueles engradados cheios de pombos. E qual era o esporte? Soltar o pombo, e o cara que soltava o pombo ficava atrás de uma alvenaria de concreto, porque senão ele ia se imiscuir com os pombos e se dar muito mal, né? Então era soltar o pombo, então tinha umas regras, você não podia levantar a espingarda antes do pombo ir ao ar. Então, quando o pombo voava, ele levantava, atirava, uns acertavam, outros não, mas uma gracinha, né? Um esporte lindo. E aqueles caçadores que iam para a África, caçavam os animais, empalhava e punha na sua sala de visita. Então tinha lá um bicho A, um bicho B, caçado na África. Era uma glória para contar as histórias para os amigos das caçadas. Meus amigos, o esporte, ele vai evoluir, como tudo evolui no mundo. E o esporte de hoje já é uma evolução do passado. Vocês devem estar lembrados, quando vocês eram crianças, que vocês iam ao circo romano assistir lá as funções do circo. Eram lutas entre competidores, homens contra homens, muito fortes, lutas de lutadores contra animais. E o público romano, você lembra? Vocês eram crianças, mas ainda lembram. Era uma festa.
A luta mais esperada era entre os gladiadores. E havia um tipo de luta que era a luta, o escravo condenado, cometeu um delito, o patrício, era como se chamavam os romanos, entregava aquele escravo para o chamado juízo de Deus. Então ele escolhia uma arma e entrava na arena para lutar contra um gladiador. Era aquilo uma covardia. Porque o gladiador, além de ser um homem muito forte, muito grande, ele tinha uma destreza com aquelas armas, que eles eram profissionais de matar gente, e bicho também. Então o escravo não tinha nenhuma chance, mesmo que fosse um grande escravo, muito forte, mas não conseguia enfrentar um gladiador que era um profissional das lutas do circo. Então, meus amigos, faço uma pergunta aos caríssimos companheiros de hoje. E as touradas em Madrid? Não é uma reminiscência do circo romano? Só que lá em Roma matavam-se animais e matavam-se pessoas. Não havia uma função do circo que não existissem mortes humanas. Nós hoje ficamos assim, estarrecidos, plenos terceiro milênio, século 21, isso não é, acho que é 21, não é isso? Terceiro milênio, você vê na televisão aquelas cenas, um touro espeta a coxa do toureiro e sai correndo com o toureiro assim, espetado, como uma glória, olha aqui, né? Eu sou o maior, eu sou um touro, comigo ninguém pode. Até que eles matam o touro para poder desespetar o toureiro do chifre do touro. Meus amigos, nós somos uma civilização, nós somos um mundo civilizado, ou queremos ser civilizados. Sabe, nós vivemos na era dos transplantes, das espaçonaves, dos computadores, em que eu pego um telefoninho desse tamanho e ligo com um amigo do Japão, um negocinho desse tamanho. Eu falo com alguém do outro lado do mundo. Ver uma cena dessa ao vivo e a cores é chocante. Então nós passaríamos a descrer da humanidade. Há alguns dias falamos aqui a respeito das fases da vida. Nosso foco foi a maturidade. Nós falamos da primeira infância, segunda infância, pré-adolescência, juventude, a idade adulta, que é a grande idade, né? E depois a idade da madureza, da idade da razão, né? A idade da sabedoria. Os judeus não usam a expressão idoso, usam a expressão sábio. Meus amigos, esse estudo das fases da vida humana, no mundo espiritual nós estudamos as fases da vida do espírito. É um estudo tão magnífico, tão encantador, que é impossível falarmos em 40 minutos. Mas os especialistas, os mestres, aqueles sábios, os mentores espirituais que nos ministram esses ensinamentos, eles falam desde aquelas eras remotíssimas, dos micro-organismos, até o homem. Aí nós passamos pelos animais superiores, como o cavalo, o cachorro. Você já viu o seu cachorrinho, como ele é espertinho, né? Entende tanto, a gente fica assim, boquiaberto. Você pega e diz, vamos passear, ele vai lá e traz a coleira para pôr no pescoço. Ele entende certas palavras. Tem naturalmente um vocabulário muito pequeno, mas tem. Você diz,
Dona fulana chegou aí na porta, ele vai lá na porta cheirar. Entende? E o chimpanzé? Um chimpanzé adulto tem a inteligência de uma criança de 5 anos. Eu vi numa universidade na Escandinávia, as experiências que eles faziam com os chimpanzés. Olha, tirar o chapéu, o que aqueles animais faziam. Eram seres pré-humanos, inquestionavelmente. Aí nós deixamos o reino animal, passamos pelas cavernas, passamos pela selva bruta. Aí da selva, em outras encarnações, migramos para as zonas rurais. Outras encarnações, chegamos à cidadania, à fase urbana do desenvolvimento do espírito. E aí existe uma fase urbana, uma fase de civilização, para entrarmos numa fase que os nossos mestres chamam de transição. É uma fase em que nós, aqui embaixo desse teto, graças a Deus, começamos a trilhar. É aquela fase em que cai a ficha por algum motivo, às vezes uma grande perda sentimental, ou simplesmente uma maturidade que chega, e aí nós assumimos o nosso interesse pelo nosso desenvolvimento espiritual. Então, meus amigos, os desportistas de todos os matizes não entraram nessa fase ainda. Então você não tem como colocar na cabeça deles, por falta de eco, aquele desejo insofismável de cuidar da sua espiritualização. Não adianta. Você pega um irmãozinho desse, coloca aqui numa cadeira dessa, ele se sente um peixe fora d'água. Onde ele se sente bem? Lá nas arquibancadas do Morumbi, com a camiseta do Corinthians, imagine só, com a camiseta do Corinthians, timão, tal. Ali é aquele seu ambiente natural. Ele ainda não despertou para esse progresso espiritual que vai se afunilando. Então as massas ainda chegaram com dificuldade nessa fase urbana. É um estudo belíssimo que não há espaço para tratarmos. Aí nós ingressamos na era da nossa espiritualização. Meus amigos, é uma luta enorme. Até então nós nos escondíamos, não queríamos responsabilidade. Hoje queremos assumir a responsabilidade. O nosso passivo de equívocos espirituais, o compreendemos e queremos resgatá-lo. E Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá a chance que misericórdia quero e não holocausto. A caridade cobre a multidão dos vossos pecados. Meus amigos, sempre tocamos nisso aqui, com esses nossos irmãos, os médios incorporadores da casa. Chegam a esta instituição espíritos em estado de sofrimento que os olhos dos irmãos aqui presentes não poderiam ver. Teria um choque terrível. E são esses médios incorporadores o único recurso que esses sofredores conseguem nessa casa, o alívio das suas dores superlativas. Os suicidas, meus amigos, dizem os nossos instrutores espirituais que poderíamos classificar grupos de espíritos sofredores, grandes sofredores do mundo espiritual, os dilapidadores dos patrimônios públicos, ou em outras palavras, desculpa a expressão, os políticos corruptos. Segundo, grande sofredor, o médico fazedor de anjo, aqueles que desenvolvem a indústria do aborto para
ganhos inconfessáveis. Terceiro, meus amigos, são os suicidas. É a escala mais dolorosa do mundo espiritual, foram aqueles que atentaram contra a própria vida, que desrespeitaram aquela santa mulher que o carregou no ventre por 9 meses, num ônus ao organismo feminino que não tem tamanho, e mais tarde para o bolso dos pais. Aí o sujeito simplesmente dá um tiro na cabeça. Então esses irmãos chegam aqui nesta casa em extremo sofrimento, e são esses médios incorporadores que, resgatando um passivo de culpas de um passado deplorável, socorrem esses irmãos e dão-lhes formidável alívio, porque Jesus não prometeu cura. Vinde a mim vós quando estiveres cansados, que eu vos aliviarei. Então Jesus prometeu alívio, e é por isso que nós tiramos o chapéu e rendemos-nos numa homenagem aos médios incorporadores da casa, que confortam, que socorrem, que aliviam mega sofredores que aqui batem. E é por isso, meus amigos, que nós chegamos à idade da transformação. Estamos transitando daquele perímetro urbano de desenvolvimento de fase espiritual para a de espíritos elevados, naqueles primeiros degraus, aqueles primeiros patamares. Então, meus amigos, é uma fase de grandes lutas, mas nos cabe, como dizia Jesus, e depois Pedro, sede pescadores de homens. Nós estamos aqui sob a tutela do Cristo, convidando as pessoas para embarcarem nessa era de transição, para a sua transformação de espírito urbano a espírito celeste. É uma luta enorme, mas aqueles que ainda não conseguem, não sentem ainda essa possibilidade, essa dificuldade, para isso que Deus, na sua bondade, permite as atividades esportivas. O esporte, meus amigos, assim como a nossa humanidade, vai evoluir também. Aliás, já evoluiu muito. Já não se faz tiro ao pombo, já não se faz disputa em arena com vidas humanas, ainda se faz com animais, lamentavelmente. Quando nós compreendermos que os animais são nossos irmãos de degraus inferiores, mas que chegarão à nossa condição no futuro, sabe Deus qual? Eles são nossos irmãos, filhos de Deus como nós somos. Então, meus amigos, o esporte do amanhã será expurgado das violências gratuitas. Os esportistas deixarão as práticas egoísticas, porque ainda está muito longe no nosso mundo, na nossa sociedade, para que todos tenham casa digna, saúde, educação, livros nobres, etc. E esses companheiros em níveis mais avançados, espiritualizados, não se sentirão felizes em atividades esportivas egoísticas, gáudio próprio. Empregarão seus recursos pecuniários, seu tempo, seus esforços físicos, a fazer sorrir os que choram, a consolar lágrimas e amparar os que estão em necessidade. Então, meus amigos, aí então a sociedade humana, terrena, terá colocado o Evangelho de Jesus no coração para todo sempre.